do versículo 5 ao versículo 10, eu sempre solicito, se possível, que coloque na projeção a versão Nova Almeida, atualizada. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus amados irmãos, se há sentimentos que permeiam a alma humana, este é o da culpa e da dor, a dor da alma. Me refiro não à dor física, mas aquela dor interior, a dor invisível, a dor que não escapa de nenhum de nós, ainda que tenhamos plena e perfeita saúde física. São tão diversas as situações que passamos, como decisões difíceis a serem tomadas, organização das coisas que nos envolvem cotidianamente. E quando pensamos nesse contexto de decisões e tantas coisas que nos envolvem no cotidiano, dentro do contexto familiar, então, todo o tempo em nossas vidas, em família, somos obrigados a decidir em várias questões. Estamos envolvidos. Isso é tão verdade que quando ocorre alguma coisa extraordinária, ou a vida é muito simples também, as pessoas se referem a nós como membros daquela família. A família do pastor, a família da irmã, que é presidente da SAF, a família fulana, a família, às famílias nós nos referimos. E nós, seres humanos, muitas vezes com os nossos sentimentos mal resolvidos, com os nossos preconceitos e conceitos mal concebidos, vamos ficando doentes. Uma doença invisível. E muitas vezes, com orgulho, falta o conhecimento de causa para decidir o que vem a ser de fato melhor e decidir sobre o que deve ser feito. Mas a vida segue. O tempo passa. Nós vamos envelhecendo, nossos filhos vão crescendo, nossos filhos vão se casando, a vida vai tomando rumo. Doenças vêm, doenças vão, temos que lidar com perdas,
temos que administrar os bens e administrar as conquistas, e eu repito, por muitas vezes erramos, e algumas vezes erramos gravemente. Erramos de uma maneira brutal, e quando menos damos conta, já aconteceu. E quantas coisas acontecem? Você consegue olhar para dentro da sua família, no papel que você exerce no seu lar, identificar alguns desses erros? Pare e pense rapidamente. Mas, meus queridos, não obstante a esses erros, vale a pena considerarmos que o amor de Deus sempre está diante de nós oferecendo compaixão e misericórdia. Deus não tem nos abandonado. Deus tem caminhado conosco na caminhada da nossa vida. Deus tem andado conosco. E quando eu olho para a Bíblia e penso em homens e mulheres que tiveram a presença de Deus, a companhia de Deus na jornada existencial deles, eu me deparo com pessoas que viveram intensamente e souberam direcionar, dar direcionamento às questões da existência, colocando suas vidas nas mãos de Deus. Enoque andou com Deus. Abraão andou com Deus. Isaac andou com Deus. Jacó andou com Deus. Você tem andado com Deus? Ou tem andado sozinho, curtindo, vivenciando os seus erros, as suas falhas, e tentando aproveitar um pouco dos seus acertos? Ou você tem, repito, procurado andar com Deus? O texto que nós lemos, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Isso significa simplesmente, se falarmos com Deus e colocarmos diante de Deus os nossos pecados, os nossos erros, a nossa vida. Esse texto bíblico da primeira epístola a João, ele é muito íntimo para a alma crente. Ele é muito pessoal para o cristão. É um texto que deve nos tocar para entendermos e pormos em prática aquilo que Isaías escreveu no capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E isto quer dizer que Deus se dispõe a estar conosco e mudar o rumo das nossas vidas. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ainda que nossa vida esteja numa desorientação, ainda que nossa família, nosso contexto existencial esteja numa confusão tremenda, se falarmos, se tratarmos, especialmente se falarmos com Deus, Ele há de transformar, de cuidar do rumo da nossa vida. Por isso que eu digo que isso é muito íntimo, é muito pessoal. Primeiro, Deus toma a iniciativa de vir até nós, nos resgatar. Segundo, Deus nos dá a palavra para entendermos que nós precisamos dEle, que nós precisamos falar com Ele. A questão é,
Deus fala, mas nem sempre nós queremos ouvir. Deus fala, nós ouvimos, mas nem sempre aplicamos. Nem sempre nós exercitamos aquilo. Antes, seguimos os nossos enganosos corações. Porque as decisões, a dinâmica da vida, o filho que cresce, o casamento que está acontecendo, o casamento que ocorreu um dia lá e a vida do casal começou a ser em conjunto dali para frente, as circunstâncias que envolvem o casal, o dia a dia da vida profissional, o dia a dia da administração, o dia a dia de cada um continua. É uma roda que não para, gira o tempo todo, para quando morremos. E aí nós haveremos de comparecer perante Deus com aquilo que nós estamos carregando, aquilo que nós temos, aquilo que nós juntamos durante o tempo. E não convém chegarmos na presença de Deus sem sermos redimidos. A redenção, ela ocorre na vida de uma pessoa porque ela errou, porque ela pecou. Mas se ela não confessar, se ela não tratar, se ela não falar, se ela não tiver a sua vida modificada na sua trajetória, a pessoa vai viver com isso durante o seu tempo, vai morrer e vai comparecer perante Deus sem a redenção naquela questão. Por isso, a palavra de Deus, ela conclama cada um de nós a tratarmos da cura ou das curas da nossa alma. As curas do nosso íntimo, as curas para as questões que têm nos arrastado, que têm nos levado e algumas vezes têm maltratado a nossa existência. E a primeira questão que eu vejo aqui no texto, e eu gostaria que você pensasse na sua redenção, redenção junto de Deus é a sua redenção pessoal, familiar, a sua redenção com as pessoas, com os irmãos na fé, a sua redenção com os seus amigos. A primeira questão que o servo de Deus nos conclama aqui é acreditar na força do perdão e por isso perdoar e aceitar ser perdoado. Acreditar nisso. Das desavenças em família, às vezes, nós acumulamos aquelas questões cotidianas de uma forma simples, porém corrosivas. E agora eu quero deixar de falar sobre o geral, para falar sobre família, casal, pais e filhos novamente. Ao confiar em alguém, por exemplo, porque a relação familiar ela é baseada na confiança, ao confiar em alguém, ao contar os nossos segredos, ao compartilhar nossos sonhos, ao revelar os nossos planos, e quase que sem perceber, vivenciando ali o nosso dia a dia, abrindo os nossos corações, externando aquilo que é mais íntimo e mais pessoal, nós acabamos fazendo entregas sem limites. Em quem confiamos? É assim a vida familiar. Nós nos desnudamos na frente do outro casal, os filhos, a intimidade dentro de uma casa, onde ali nós não adianta queremos assim ocultar aquilo que é da gente. Contudo, no meio da caminhada, a 2, em 3 ou em 4, considerando o casal e os filhos, algo ruim pode acontecer. Alguma contrariedade, alguma frustração, algumas turbulências que vão afetar esse relacionamento de confiança sem limites, que é o real dentro de uma família. E a partir daí,
pode sim começar o curso de uma dolorosa traição de confiança na família. E esta quebra de confiança se torna uma dor, causa uma dor absurda. Por quê? Porque é uma relação sem limites, de intimidades. O marido não deve ter nenhum receio de ficar nu na frente da sua esposa. A esposa também não. Uma relação familiar saudável, os filhos e os pais, os filhos e a mãe, os filhos e o pai, os irmãos entre si, sempre estão se expondo e acreditando no outro. E quando surgem essas desavenças familiares entre as pessoas no mesmo lar, a simplicidade de espírito, o coração desarmado, a fé na boa vontade do outro, nos impede de olhar e ver a realidade à nossa frente no que diz respeito ao fluir de um relacionamento honesto, transparente, frutífero na confiança, apoio e companhia relacional, se tornando tudo isto numa simples palavra: relacionamento amargo. Relacionamento intragável. Relacionamento difícil. Meus queridos irmãos, a realidade das desavenças é desastrosa, é destruidora, assim como um grande terremoto. Manter distanciamento nos relacionamentos também não é a melhor alternativa. Guardar segredos para não ficar na mão do outro também não vai colaborar. Construir barreiras e destruir pontes não vai adiantar de nada. Por isso que nesses momentos, bons relacionamentos simplesmente desaparecem e fica no peito uma voz sufocante, clamando por socorro sem entender o porquê. O porquê. Por que meu marido me traiu? Por que minha esposa me traiu? Por que meu filho é assim? Por que meus pais agem dessa maneira? Por quê? Por quê? E são porquês que nunca encontram respostas, se tornando uma marca, uma cicatriz difícil de ser apagada. Por isso que com a dor e tristeza no fundo da alma, qual a solução então? Para esse amargor, que caminho seguir? O apóstolo João, melhor dizendo, o apóstolo Pedro, ele nos dá a primeira dica em associação com esta palavra de redenção que João escreve aqui no texto básico. Primeira epístola de Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E você vai me perguntar, mas o que tem isso a ver com relacionamentos conjugais? O que tem isso a ver? Tudo. Somente assim você vai acreditar na força do perdão. E somente assim você vai perdoar. E somente assim você vai aceitar ser perdoado. Humilhar-se diante de Deus. Eu sou psicólogo, vocês sabem disto. Eu não concordo com tudo que a psicologia propaga e defende. Vocês também devem saber disto. E esse é um
aspecto que a psicologia não aplica na vida de ninguém: humildade diante de Deus, quebrantamento espiritual, quebrantamento da alma diante do Senhor Deus. A psicologia fala de perdão e fala da importância do perdão, mas numa esfera de compensação, de conquistas e ganhos. Deus fala de perdão, mostrando que o coração humano precisa estar quebrantado. E esse quebrantamento significa algo mais ou menos assim: vamos botar a nossa vida em ordem, vamos organizar as coisas, vamos restaurar nossos relacionamentos, vamos cuidar agora, que como nós não cuidamos até agora, vamos cuidar do nosso lar, vamos cuidar da nossa família, vamos investir em nossos relacionamentos. Filho, senta aqui, vamos conversar sobre nossos relacionamentos. Filho, você é a pessoa importantíssima na minha vida, filho. Filha, você é tudo para mim, filha. Eu amo você, eu quero bem seu, mas vem cá, vamos tratar. Querido esposo, vamos tratar. Querida esposa, vamos tratar. A começar colocando nossas vidas diante do altar do Senhor. Renova-nos, cria em nós um novo coração, dá um novo rumo para nós, Senhor. Então, Deus pelejará por você e pelejará com você esta peleja espiritual, e então você saberá perdoar e saberá ser perdoado, e você entenderá o que significa as coisas velhas ficarem para trás e tudo ser renovado, e haverá comprometimento, haverá confiança restabelecida ou construída se nunca houve. A graça de Deus encherá as suas vidas, as nossas vidas, mas se confessar os nossos pecados a Deus e ao nosso parceiro, a nossa parceira, aos parceiros da família. Querida, eu fiz isto, desrespeitei você, quebrei a confiança, errei. Minha vida está nas suas mãos. Querido, quebrei a confiança, desrespeitei você. Filho, quebrei a confiança, desrespeitei você. Deus nos ensina o caminho do perdão e da graça. Vamos cuidar disto. Cura para a alma começa aqui. Acreditar no perdão. Perdoar e ser perdoado, segundo o critério divino e o que a palavra ensina. Por isso que muito pode a oração do justo pela sua eficácia, porque tem quebrantamento. Por isso que é chamado de justo, porque é a justificação que vem de Deus, é a redenção trabalhada por Deus na vida das pessoas. Talvez você seja uma pessoa que guarde muita coisa, muito segredo. Você é durão, você é durona. Talvez você tenha um orgulho maior do que o seu tamanho, do que a sua estatura. Veja o que diz João. Se dissermos que não temos cometido pecado, obviamente que nós estamos mentindo, já é natural isso. Mas o pior, nós estamos falando que Deus é mentiroso. E a mentira maior que nós cometemos contra Deus é por negá-lo na nossa vida, por desobedecer a sua vontade, por quebrar a sua palavra. E aí nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque é Ele que nos ensina
caminho da redenção. Fale, confesse o seu pecado. Jó, capítulo 42, versículo 10, ali nós lemos: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Isso quer dizer, Jó, no pior momento da sua vida, abandonado e acusado por seus amigos, abandonado pela sua esposa, foi restaurado através do perdão. Segunda questão que eu quero falar, meus queridos. Além de você acreditar no perdão, perdoar e aceitar ser perdoado, aceite ser conduzido por Deus e pela sua palavra. Se você é crente, é óbvio, crente é aquele que crê. E a nossa crença em Deus, inequivocamente, insofismavelmente, precisa passar pela crença na palavra. Sem palavra nós não cremos em Deus. Podemos idealizar deuses, mas a Bíblia, como palavra de Deus, é a que nos revela Deus, como Deus é e o que Deus quer de nós. Então nós precisamos aceitar esse aspecto invasor nas nossas mentes e até permitir que crie novos discernimentos em nós. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ah, meus irmãos, como precisamos valorizar esse livro. Segundo a Bíblia, a cura da alma é um processo de restauração espiritual e emocional que é conduzido por Deus, e é a própria palavra de Deus que fala isso, onde envolve perdão de pecados, renovação da mente e entrega das dores e dos fardos a Jesus Cristo, o Redentor dos homens e de mulheres que carregam doenças na alma. Vinde a mim, todos vocês que estão oprimidos, aqui com a dor na alma, que vocês que estão sobrecarregados, carregando o peso da vida, vinde a mim, disse Jesus. É o convite permanente feito àquele que é discípulo de Jesus. Por isso que o Senhor, através da sua palavra, fala conosco. A Bíblia destaca alguns pilares e passos para alcançar esse processo e viver esse processo. Primeiro é o perdão e a confissão, ou seja, a mágoa, a culpa e o pecado adoece a alma. O caminho para a cura passa por confessar as dores a Deus e perdoar o próximo, como vimos anteriormente. Mas vale muito reconsiderarmos, nesse outro contexto de busca pela ajuda de Deus, o que Tiago nos diz. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Uma vida em família, carregada de dores e sem perdão, sem cura. É uma vida em família amarga e a cada dia vai aumentando a amargura, estou repetindo isso, que vai terminar em separações. Casais que passam a se odiar, filhos que odeiam pais, pais que odeiam filhos, irmãos brigados. E cada um para o seu canto. Eu já ouvi mais de uma vez as pessoas perguntarem: pastor, como é que pode? Como é que pode aquele casal que fez aquelas juras de amor, aqueles votos, aquele casal que o casamento foi lindo, aquela cerimônia maravilhosa, arrebatadora,
aquela coisa assim de anel de brilhante, aliança mais por ouro, aquela festa, aquela coisa, aquele sonho, aquela moça vestida de noiva, aquele vestido branco maravilhoso, aquela coisa assim. Como é que pode agora eles estarem se odiando, se processando nas baias da justiça? Como é que eles podem estar falando mal do outro? Como é que eles podem agora estar vivendo uma outra coisa completamente oposta? Sabe como é que pode? Porque o amor de Deus não está em seus corações. E nós podemos amar de fato e de verdade, se aprendermos o que é o amor de Deus na nossa vida. Nós podemos amar profundamente, e por esse amor, nós lutamos uns pelos outros. Pais não desistem de filhos, esposa não desiste do marido, marido não desiste da esposa. Luta. E isto mostra que está sendo conduzido por Deus, não pelo enganoso coração. A entrega a Jesus Cristo da situação. Bonito cantar, venho a ti, cântico lindo, né? A gente se emociona, põe a mão no coração, chora. Pois é preciso praticar isso. Talvez sem emoção, até a emoção da alegria, né? Do prazer de fazer isso com dor, fazer isso com choro, fazer isso com o coração escurecido de ódio e de rancor, fazer isso com amargura de alma, mas fazer de verdade, entregar a Jesus. Minha causa está no altar, aos pés de Cristo. Eu creio que Ele pode curar, Ele pode restaurar. Homens e mulheres que viveram isto, passaram a usufruir de uma relação muito melhor do que era antes, porque descobriram o que é o ruim, viveram o que era péssimo, experimentaram a tragédia, mas tiveram a alegria de serem restaurados por Jesus Cristo e passaram a viver na graça, na bondade de Deus em primeiro lugar, e passaram a confiar e a conviver de uma maneira honesta agora, sincera, inclusive expondo as suas chagas e as suas dores. Queridos irmãos, precisamos aprender de novo a ir a Jesus. João 14, 27 diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Jesus está aqui para tirar a dor e o sofrimento, a angústia, e transformar a vida. Ainda falando sobre esta questão de aceitar ser conduzido por Deus e pela sua palavra, além do perdão e a confissão, a entrega a Cristo, também precisamos experimentar a renovação da mente. Renovação da mente baseada nas Escrituras Sagradas. Focar as nossas buscas na Bíblia. Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse versículo destaca a perfeição e o poder transformador da palavra de Deus. Ele não é apenas um conjunto de regras, mas um meio de reavivar o ânimo e instruir com clareza qualquer pessoa disposta a aprender. Qualquer pessoa disposta a aprender. A renovação na mente, pela graça e pelo poder de Deus, ajuda a substituir sentimentos de rejeição e medo pela verdade. Em Romanos 2:12, lemos sobre a orientação clara, mostrando que transformar-se pela renovação da mente é algo necessário ao crente.
Um dos piores fracassos da vida familiar acontece quando essas coisas aqui não são praticadas. Junto com a derrota familiar, vem a derrota espiritual. O afastamento do Evangelho, o afastamento da igreja, o afastamento do serviço do Senhor, a perda de rumo. E há pessoas que passam a viver novamente como viviam antes de terem conhecido a Jesus. E ainda, por último, dentro dessa questão de aceitar-se ser conduzido pela palavra, por Deus e pela sua palavra, é preciso ter esperança, irmão. Esperança ativa, isso quer dizer, depositar a confiança em Deus nos momentos de angústia é essencial. Ter esperança. Infelizmente, muitas pessoas chegam no gabinete pastoral dizendo assim: pastor, não dá mais. Mas por que não dá mais? Só agora que você está falando comigo. Eu gostaria de ajudar. Não, pastor, só vim comunicar, não tem mais jeito. Que dê esperança, irmão, que dê esperança, irmã. Não, não tem esperança. Meu amado irmão, minha amada irmã, aprenda a ter esperança. Aprenda a ter paciência, contando com a intervenção do Senhor, com a boa vontade. Aprenda, volte a fazer isto. Quando a Bíblia diz assim, volte ao teu primeiro amor, o casal devia se lembrar disso, quando ele conheceu a moça, quando ela conheceu o moço, e ela se tornou a princesa encantada, e ele foi o príncipe encantado, aquele apaixonamento, aquela admiração, aquele namoro gostoso, aquela de andar de mãos dadas, estar juntos. Os pais precisam se lembrar daquele momento formoso de pegar o bebê no colo e presenciar e falar, esse é um milagre de Deus na minha vida. Olha aqui, o filho meu nos meus braços, a filha minha nos meus braços, o meu tesouro que Deus me deu. Volte a pensar, a se lembrar e a exercitar essas coisas lindas. Antes de você jogar fora o seu casamento, antes de jogar fora o seu relacionamento com o seu filho, que agora é adolescente, que dá trabalho, que é jovem e está errando, que é velhinho, também está gagá. Volte, lembre-se, não desista, tenha esperança. Lembre-se do que diz a palavra de Deus, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Lembre-se disto. O que Deus uniu, não separe o homem, lembre-se disso. Lembre-se da gratidão que você teve quando casou. Não jogue fora, não desista, tenha esperança. E em último lugar na pregação, meus irmãos, faça de tudo para remover as barreiras que foram construídas com o passar do tempo, as barreiras ruins. Faça de tudo para remover essas barreiras. Muitas pessoas, ao ouvirem sobre a cura para as dores e as doenças da alma, rejeitam logo de início, não admitindo que precisam de ajuda, que precisam de alívio, de algo novo em seus relacionamentos, que faça valer a pena para lutar. Não admitem que existe uma ferida aberta que precisa ser tratada. E há 3 tipos de comportamentos que funcionam como barreiras para a cura. Negação, eu não tenho problema nenhum, lá em casa está tudo bem, está nada, está uma porcaria. Mecanismo de defesa chamado racionalização, tudo se explica e se justifica. E vem ainda uma bomba, a projeção sobre o outro. Ele está errado, ela errou, e você não? Eu tive uma época que eu pensava assim, vida familiar é 50% de participação de um
50% de participação do outro, que dá um total de 100%. Estava totalmente errado. Não funciona assim. Matemática errada. É 100% seu, é 100% dela, é 100% deles. Todo mundo é envolvido. Todo mundo. Ah, nossa vida íntima está uma tragédia, pastor. Por quê? Ah, porque ela. Ah, não, porque ele. Ah, é? Você é tão bom assim? Você é tão perfeito assim que ela quer sempre você? Você é tão boa assim que ele quer sempre você? O que você fez a vida inteira para criar seu filho? Como é que você conduziu a infância dele? Como é que você o treinou? Como é que você o preparou? Não, meu filho não vale nada, pastor. Meu filho foi para as drogas, meu filho hoje é um bandido. Tá, mas quem criou o filho seu? Foi o vizinho? Foi a vizinha que criou seu filho ou foi você? Meu querido irmão, minha querida irmã, filhos são reflexos da intimidade familiar, da verdade que o pai é diante dos seus filhos, da verdade que a mãe é diante dos seus filhos, ainda que não fale. Eu nunca ensinei palavrão para o meu filho, mas fala. Ele aprende. Você não chegou lá, filho, aliás, você falou para ele, não, filho, esse palavrão é feio, não pode falar, mas você fala. Percebe? Você entende que a projeção, na verdade, é o reflexo seu no espelho da projeção? Muitas pessoas, eu repito, se fecham. Negação da dor que aflige o coração. Não. Lá em casa é tudo bem, está tudo jóia. E continuamos mentindo, continuamos negando a respeito das coisas que não queremos considerar como problemas. Não falamos sobre isso, preferimos viver dentro de uma fortaleza imaginária, como que se a verdade fosse essa, a verdade da mentira. E a verdade da mentira, meus irmãos, não faz nada prosperar. Corrói e destrói. Na primeira epístola de João, no texto que nós lemos, 8 e 9, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Está vendo como é que é a mentira? Se confessarmos os nossos pecados, então a chance, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Por isso que é necessário abrir a mente, explorar o potencial de busca pela redenção. Abra a mente, irmão. Fale. A esposa não quer ouvir? Amarra ela lá, sem machucar. Amarra, põe lá. Irmão, minha esposa amada, em nome do Senhor Jesus, me escuta. Eu vou confessar para você quantas vezes eu te traí, quantas vezes eu pequei contra você, quantas vezes eu te desrespeitei. Escute, minha irmã, você, além de ser minha esposa, é minha irmã na fé, me escuta. Meu irmão, tenha coragem de continuar e de falar, não negue, não esconda, abra o coração. Irmã, faça a mesma coisa, filhos crentes, façam a mesma coisa, pais crentes, façam a mesma coisa. É bíblico, está aqui, é o Senhor nos ensinando. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos transformar. Essa é a chance da cura da alma. A negação não. A racionalização como forma de se defender. São as desculpas que damos para o nosso comportamento, procurando ver as situações de forma particular, interpretativas, a nos proporcionar razão e rejeição ao opositor. É
Triste isto. Por isso que as nossas justificativas diante de Deus são trapos de imundícia. São enganosos. Em Samuel, 1 Samuel 13, 8 a 12, lemos um exemplo que vale a pena a gente considerar. O texto fala que o rei Saul desobedeceu a ordem de esperar pelo profeta Samuel, oferecendo sacrifício por conta própria. Samuel repreende Saul por esta falta de fé e decreta a rejeição de seu reinado, anunciando que Deus já busca um sucessor segundo o seu coração. O texto registra os seguintes pontos: a espera e o desespero de Saul. A espera e o desespero de Saul. Saul esperou 7 dias, conforme o prazo estipulado por Samuel, mas o profeta não chegou. Vendo que seu exército estava se dispersando e o povo fugia de medo dos filisteus, Saul decidiu assumir a função sacerdotal e ofereceu o holocausto. Samuel, por que você fez isso? Porque infelizmente eu ouço na igreja muitas vezes o casal dizer assim: o que eu não tenho em casa eu busco lá fora. Eu já vi pastor dando esse conselho para a esposa. Já vi pastor dando esse conselho para o marido. O que não tem em casa eu vou buscar lá fora. A espera e o desespero não ajudam em nada. Só aumenta as justificativas. Tem a confrontação que ocorre aí no texto. Por isso, meus queridos, a projeção, que é a ação de culpar o outro, não assumindo sua própria responsabilidade, é transferência de culpa para o outro. E isso não vai levar a lugar algum. Isso está lá no livro de Gênesis 3:12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. A responsabilidade é dela. A responsabilidade é dele. Não. Isso é justificativa racional que não vai resolver nada. Meus amados irmãos, precisamos entender que para andarmos com Deus temos que andar na verdade. Doa o quanto doer, mas é preciso isto. Quando Jesus Cristo encontrou a mulher samaritana no poço, Ele conduziu a conversa para a raiz dos problemas. Ela tentou desconversar, mas Ele foi mexendo nas feridas daquela mulher, até trazer esperança de uma nova vida que acabou acontecendo. João capítulo 4. Por isso, meus amados irmãos, a terceira questão que eu coloco aqui: remova as barreiras que foram construídas com o passar do tempo. Não deixe essas barreiras estragarem tudo. Meus amados, precisamos reconhecer que, e quando estamos feridos, reconhecer que quando causamos ferida nos outros, isso é indício de que as coisas lá não estão boas. Por isso nós precisamos colocar em prática o Evangelho de Jesus, especialmente as pessoas que estão mais perto e mais íntimas, como a família. É onde nós mais precisamos viver as verdades do Evangelho de Cristo. Você quer viver uma vida familiar abençoada? Admita que você precisa de mudança. Porque não há feridas que Deus não cura. Não há feridas que Deus não cura. E eu quero terminar esta mensagem dizendo o seguinte: você que me ouve nesta manhã, aqui no templo, e se você estiver me ouvindo em casa, eu quero dizer uma coisa muito, mas muito importante mesmo. Respeite o que a palavra de Deus diz. Respeite o que João ensina nesse texto. E ao tratar das questões em casa, que precisarem serem tratadas, do pior ao mais simples, respeite o que a palavra diz.
Você veio falar comigo agora que você me traiu, agora que o bicho vai ficar feio. Se acontecer de vocês precisarem tratar de assuntos, se nós precisarmos tratar de assuntos em casa, vamos respeitar o que diz a palavra. Vamos atentar para isto. Lembre-se que João ele nos ensina, em primeiro lugar, acreditar na força do perdão, por isso perdoar e aceitar ser perdoado. Segundo, aceitar ser conduzido por Deus e pela sua palavra, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E trabalhar para remover as barreiras que foram construídas com o passar dos anos. E então, experimentar um novo tempo de Deus, novos ares, novos ventos, e uma realidade abençoada na vida em família. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, como a Tua palavra mexe conosco, e como estas coisas que vêm do Teu Espírito Santo na nossa vida são difíceis. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor venha quebrantar nossos corações e nos dar novas disposições nesta manhã, a nos ensinar, a nos ajudar nas nossas fraquezas. Pai, nós queremos cura para a nossa alma, queremos alívio para o nosso sofrimento, queremos uma vida familiar para todos os irmãos abençoadora, envolvimento com os nossos filhos abençoadores. Queremos ver os nossos filhos serem bem-sucedidos e queremos participar disto. Queremos que o nosso relacionamento conjugal seja frutífero, cheio de força e de verdor, até na velhice dando ainda frutos. Por isso, Senhor, assista-nos e nos abençoe naquilo que está doente, que está machucado, que está ferido, nos dando experiência e a passagem pela cura, em nome de Jesus. Amém.